Boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 16. Assim está escrito: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Estas foram palavras de Eliseu, o profeta, que habitava em Dotã, lá em Samaria, quando, numa oportunidade, o rei da Síria estava procurando fazer guerra contra Israel, e ele elaborava planos, estratégias de como se aproximar e surpreender a Israel, e então, com isso, vencer e tomar posse daquele território. Mas acontecia o seguinte: todas as vezes que o rei da Síria se reunia e fazia os seus planos, quando ele pensava em executar esses planos já tinham sido descobertos e o rei de Israel já tinha se provido do seu exército nos lugares aonde o rei da Síria havia planejado estabelecer o seu posto. O rei de Israel colocava lá os seus soldados, e quando eles tentavam vir, eles se deparavam com situações que o plano deles se tornava frustrado. E aquele rei ficou muito aborrecido, procurando saber quem era que estava fazendo, na linguagem de hoje, quem é que estava vazando informações. Ou seja, ouvia lá do rei da Síria qual era o plano dele, corria e dizia para alguém lá de Israel o que era que o rei da Síria ia fazer. O rei, neste pensamento, ele procurou descobrir quem era. E se não fosse por uma intervenção de Deus, ele certamente teria suspeitado de alguma pessoa inocente e tinha feito esta pessoa pagar pelo que não devia. Mas a felicidade deste rei é que tinha lá entre eles alguém que conhecia o profeta Eliseu. Embora sendo da Síria, vivendo na Síria, mas de uma forma ou de outra chegou para ele a informação a respeito da vida, do procedimento e da função de Eliseu, que morava lá em Samaria, lá em Dotã. E quando o rei, furioso para saber quem tinha revelado os seus planos, este submisso ao rei da Síria, disse a ele o seguinte: mas o homem de Deus e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Foi o que ele decidiu. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então ele fazia o plano lá, Deus revelava aqui para Eliseu. Eliseu, tomando conhecimento, ele era o profeta, o porta-voz de Deus, era a quem Deus se revelava. Deus se revela a quem é fiel a ele, a quem é leal, a quem é sincero e a quem o serve com a integridade de coração. Então Deus mostra e fala. E Eliseu então avisava o rei cria na palavra de Eliseu, porque entendeu que a palavra de Deus na boca de Eliseu era a verdade. Eliseu nunca usou do seu ofício de profeta para tentar envolver ou manipular o rei em seu benefício. Ele cumpriu a função dele conforme ele havia recebido de Deus. E quando o rei da Síria ficava furioso com isso, querendo saber, então diz aqui no versículo 11: então turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e disse: não me fareis saber
quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem está aqui entre nós que está do lado de Israel? Quer dizer, não querendo que nós façamos guerra com eles. Ele se turbou. Então disse um dos servos dele, olha, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ou seja, até o pensamento do rei, Deus revelava a Eliseu. Porque o pensamento daquele rei era de mal contra Israel. Então Deus revelava a Eliseu, e Eliseu revelava ao rei de Israel, e o rei, por crer na palavra de Eliseu, ele tomava providências necessárias. Porque se ele não acreditasse na palavra de Eliseu e não se fortificasse, ele seria surpreendido em qualquer momento. Então, o rei disse o seguinte, então nós vamos agora até Samaria e vamos procurar por Eliseu e vamos trazê-lo. Como que diz? Vamos tirar da nossa frente quem está atrapalhando os nossos planos. Era esse o propósito do rei da Síria. Então, o que eles fizeram? Eles procuraram ir a Israel, mais especificamente a Samaria, tomaram informação onde é que Eliseu morava. Eliseu morava em Dotã e, portanto, eles foram lá. Agora veja o perigo que esse rei incorreu. Como é que um exército inimigo, ele foi com carros, com cavalos e com um grande exército para cercar a cidade. Agora pense comigo, como é que um rei inimigo, querendo guerrear, como é que ele vai invadir o reinado de outro rei para ir em busca de um profeta que está lá numa cidade, não está no centro, está em um lugar um pouco mais afastado? Como é que ele faz isso? Que ele vai lá e cerca a cidade sem que o rei tome conhecimento. Mas o segredo aqui está no desenvolvimento desta situação. Deus abençoe, irmã Cristiane e pastor Edson. No desenvolvimento dessa situação, quando o rei da Síria cercou lá Samaria, mais especificamente Dotã, onde morava Eliseu, cercou a casa dele, para que, quem sabe, no amanhecer do dia, quando Eliseu saísse, ele estava surpreendido, cercado de todos os lados, com carros, com cavalos e com um grande exército. Então, Eliseu não tinha nenhuma chance de fugir. E o que foi que aconteceu então? Quando chegou pela manhã, Geazi era o moço de Eliseu, ele saiu e deu uma volta ali por perto e ficou tremendamente assustado. Ele viu ali carros, ele viu cavalos, ele viu um grande exército. Ele disse, ah, Senhor meu, como que diz, o que será de nós agora? Nós estamos cercados e nós não temos condição de sair dessa situação. Mas o homem de Deus não se preocupou nem um pouquinho com isso. Não foi lá fora ver o exército. Não ficou interrogando, Geazi, mas como é que são eles? Eles estão fortemente armados e eles estão por aqui. Será que tem alguma brecha para a gente fugir? Não, o homem de Deus não faz isso. O homem de Deus, o profeta levantado por Deus, ele sabe em quem ele confia. Ele tem contato direto com Deus, uma comunhão íntima. Então não precisava ele perguntar nada para Geazi. Pelo contrário, quando ele viu Geazi todo assustado e apavorado com aquela situação, com aquele tipo de ambiente, ele então disse o seguinte, ele deu uma palavra para Geazi, falou o seguinte, não temas, mais são os que estão conosco, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Foi esta a palavra que Eliseu deu a Geazi. Não temas, não fique com medo, não se apavore, não se amedronte, não perca o equilíbrio, fica firme. Mais são os que estão conosco que estão com eles. Mas Geazi não via.
Geazi só via o que era literal, aparente. Então ele viu exército, ele viu carros e ele viu cavalos de guerra. Mas Eliseu estava vendo carros e cavalos de fogo e o exército de Deus, coisa que Geazi não via. Geazi sempre se demonstrou alguém indiferente a uma vida íntima com Deus. Não sabemos como ele chegou a ser o moço do profeta, porque sempre observamos altos e baixos na vida de Geazi, em toda a sequência da sua vida. Já com Eliseu, ele foi o moço de Elias, foi o sucessor de Elias, foi poderosamente usado por Deus, mas Geazi não teve a mesma felicidade, porque não entrou pelo mesmo caminho. Então não é simplesmente por estar ao lado do homem de Deus que você vai receber o que o homem de Deus tem. Se você não tomar o posicionamento diante de Deus e viver uma vida que seja agradável a Deus, para que Deus deposite em você bênçãos, você não vai desfrutar disso. Embora estando ao lado de um homem de Deus. E veja a sensibilidade de Eliseu. O rei fazia plano lá na câmara de dormir dele, chamava os soldados dele e fazia estratégia. Deus revelava a Eliseu lá em Samaria. Eliseu ia para o rei de Israel e avisava. E como eu disse a princípio, o rei de Israel cria na palavra de Eliseu, porque Eliseu tinha credibilidade. Essa é a diferença. O homem de Deus que é sincero, que é fiel, que é verdadeiro, a palavra dele é segura, é certa. Quando ele fala, as pessoas não duvidam. Eles creem e temem diante daquela palavra. Deus abençoe Sidney. E era assim que Eliseu vivia. Então, quando ele falou com o rei de Israel falou, opa, então vamos armar os soldados naqueles lugares para que o inimigo não entre por ali. E foi a felicidade daquele rei. E tem sido a felicidade de muitos governantes, mundo afora, que têm tido um direcionamento de Deus para ter como conselheiro seu pessoas que têm intimidade com Deus. Você pode observar, todo governante de nação que tem um conselheiro que seja um servo de Deus, ele não é surpreendido. Porque Deus revela ao seu servo as coisas relacionadas àquele povo, àquela nação, àquele governante. E aquele servo de Deus, conselheiro, ele vai ao soberano e diz o que Deus lhe disse. E aquele soberano, aquele governante se precaver. Toma todo o cuidado necessário. Ele não é surpreendido. Ele é bem sucedido. Já outros que não se direcionam por esse lado, arrumam qualquer tipo de conselheiro, os próprios conselheiros o enganam e eles então são levados de bandeja por inimigos e perdem a realeza, perde o governo, perde a razão de ser e na função em que estão. Mas quem procura aqueles que têm contato com Deus, estes são bem-sucedidos. Agora, só um parênteses aqui. Quantas vezes pessoas que não servem a Deus, mas que têm um certo temor na sua vida e em posição de autoridade, colocam para ser seu conselheiro um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ao passo que nós que servimos a Deus, quando temos dificuldade, nós vamos procurar um conselheiro ímpio, que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não tem vida limpa, que não tem vida digna. O que é que ele vai nos aconselhar? Explique isso, eu não entendo até hoje. Como é que alguém que não serve a Deus escolhe um conselheiro cristão e acredita na palavra dele, porque é a palavra de Deus na boca daquele homem, e nós que servimos a Deus vamos escolher um conselheiro, um psicólogo, um psiquiatra, um aconselhamento com quem não teme a Deus, não tem nenhuma relação com Deus, não tem estrutura familiar, não tem temor a Deus, não tem vida digna. Como é que nós podemos deixar a nossa vida na mão de pessoas que vão nos levar a uma derrocada na vida, tanto espiritual como material?
Então precisamos ter cuidado. Está aqui um alerta de Deus para a nossa vida. Se você tem um conselheiro que não é servo de Deus, abandone-o agora. Busque um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque a palavra de Deus na boca dele ou dela será sempre a verdade e será para o teu livramento. Mas aqui, voltando agora para Eliseu. Eliseu não se preocupou. Eliseu não precisava temer. Eliseu temia a Deus. Aos homens, não. Aos homens você deve respeitar, quando eles são dignos do respeito. Deus abençoe Marcos Zata. Quando eles não são dignos do respeito, eles vivem a vida deles e nós vivemos a nossa com Deus. Então, Geazi, ele só via as coisas físicas, terrenas, humanas. Quem tem contato com Deus, vê não somente as coisas físicas, mas vê também as coisas espirituais. Porque Deus abre os olhos espirituais e mostra às pessoas. Só Eliseu viu carros e cavalos de fogo, viu o exército de Deus se movimentando. Geazi não viu. Não tinha condição para isso. Não tinha vida para isso. Ele demonstrou na vida dele quem ele era, mas Eliseu era diferente. E feliz o rei de Israel por crer na palavra de Eliseu. E o que aconteceu? Quando eles cercaram lá a cidade, o que fez Eliseu? Eliseu orou primeiro. Ele falou com Geazi. Geazi, não temas. Mais são os que estão conosco dos que os que estão com ele. Quando Geazi falou isso para tranquilizar, Eliseu falou isso para tranquilizar o coração de Geazi, ele fez uma oração. Veja como o homem de Deus ele é poderoso. Ele diz o seguinte, diz assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. O Senhor só abriu os olhos de Eliseu, de Geazi, porque Eliseu orou. Se Eliseu não orasse, Deus não iria abrir os olhos de Geazi. Ele não ia ver nada. Ele só viu por bondade de Deus em atender a oração de Eliseu. Então diz aqui, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E quando viu, ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de Eliseu. Quer dizer, ninguém poderia pôr a mão em Eliseu. Eliseu estava protegido por Deus. Eliseu estava guardado pela mão de Deus. E como é que o homem é tão inútil que pensa que no seu afã de tirá-lo da presença para fazer mal ao povo de Israel, ele vai ter permissão de Deus para pôr a mão em Eliseu? De maneira nenhuma. Assim é o homem de Deus nos nossos dias, a mulher de Deus. Se anda em lealdade e fidelidade, pode fazer o plano que for. Não haverá permissão de Deus para tocar na sua vida. Você está guardado, está protegido, está livre pelo Senhor, defendido por Ele. Deus abençoe Marivaldo. Então diz, e como desceram a ele, Eliseu orou agora ao Senhor. Veja como a vida de Eliseu foi tão rica. Primeiro, Deus mostrou a ele o que estava para acontecer. Ele falou com o rei obedeceu, atendeu. Segundo, Geazi viu um exército inimigo, ficou apavorado. Eliseu disse para não temer. Orou para Geazi, Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu o retrato espiritual do que Deus estava fazendo. Terceiro, quando aquele povo desceu para cercar Samaria, onde estava Eliseu, Eliseu fez uma oração para que Deus ferisse aquele exército de cegueira. E Deus feriu. Então veja a caminhada de Eliseu, como ela era tão brilhante e maravilhosa. Um homem que tinha crédito diante de Deus. A comunhão, a afinidade e a sensibilidade espiritual de Eliseu era algo incrível e admirável. E isso ficou registrado para nós, é ensino para nós. Então o que ele fez? E quando levou esse povo ao rei, disse o rei, vou ferir, vou matá-lo agora? Eliseu disse, não, não vai matar. Dá água e pão para este povo e manda eles embora. Não vai matar eles não. A lição é esta.
eles vão ser feridos de cegueira, vão ser levados ao rei de Israel. Chegando lá, o rei de Israel vai dar água e pão para eles, eles vão se alimentar e depois vão mandar eles embora. E eles vão embora. Eles não vão cumprir o intento deles aqui. Então, observa que coisa interessante. Deus abençoe, Nazilda. Observe que coisa interessante. Homem de Deus, olha, hoje está muito difícil encontrar um nestas qualidades de Eliseu. Mas Deus ainda tem. Deus nunca fica sem alguém em quem ele possa depositar o seu poder e manifestar a sua glória. Mas aqui estava Eliseu. Eu me encanto com essa história, com este relato. Eliseu não se perturbou, não ficou com medo, não se escondeu, não falou para Geazi, vai lá e fala que eu não estou aqui, fala que eu saí. Eliseu não precisou fazer nada disso, não precisou usar essas estratégias. Quem não teme a Deus que faz isso. E a infelicidade de muitos cristãos é quando são procurados, fala que eu não estou. Então ali ele já perdeu tudo, quer dizer, ele já não tinha nada. Porque para dizer uma coisa dessa, a pessoa não tem nada. Né? Mas Eliseu não, Eliseu ficou no posto dele. Não se diminuiu, não se alterou, não se engrandeceu, ficou onde estava. Confiança dele era com Deus, ligação dele era com Deus, não acontecia nada sem que Deus não revelasse, porque há um dos profetas que fala assim, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus revela, quando o homem está na posição que Deus quer. Tem este detalhe. Estando na posição que Deus quer, não acontecerá nada, não haverá o mover de uma palha sequer, sem que Deus comunique ao homem da sua confiança. E neste caso aqui, era Eliseu. E Deus falou com Eliseu. E Eliseu foi feliz, foi bem sucedido. Por conta disso, ele não se engrandeceu. Ele não disse aos que estavam perto dele, você está vendo? Está vendo como eu sou com Deus? Está vendo como Deus é comigo? É só um amigo íntimo. Eliseu não falou nada disso. Não menosprezou ninguém. Viveu a vida dele. A diferença dos nossos dias é que quando a pessoa adquire alguma coisinha a mais, ele já se cresce, já se engrandece e já começa a espezinhar os outros. Já começa a diminuir as pessoas, já começa a ignorá-los. E com isso está revelando que não tem nada de Deus, porque quem tem as coisas de Deus permanece no seu posicionamento e abraça a todos e recebe de Deus orientação para cada um daqueles que ali estão. Em momentos de dificuldade, ele diz, Deus falou-me assim e assim a teu respeito. E a pessoa teme, acredita, porque é verdade, e segue o caminho da orientação de Deus. Então veja que beleza aqui. Eliseu teve a cabeça a prêmio. E o rei pensando que era um dos soldados dele, que estava entregando os planos dele para o rei de Israel. Mas ele tinha lá um homem no meio dele, lá que conhecia Eliseu, sabia da história de Eliseu. Ele disse, não, meu senhor, não é ninguém que leva e traz, não. Lá tem o profeta Eliseu, e o que o senhor pensa na sua câmara de dormir, Deus revela para ele, e ele fala para o rei. Pronto, resolvido aí. Então veja a importância de ter como companheiro, como próximo, como da amizade, alguém que tenha uma comunhão neste patamar com Deus. Uma comunhão íntima, porque nada acontece na nossa vida sem que Deus avise. Se eu não tenho condição de ouvir diretamente a voz de Deus na minha vida, ele tem alguém próximo a mim, a quem ele revela, e essa pessoa vai dizer a mim, vai dizer, olha fulano, Deus me falou algo a teu respeito. E Deus me disse assim, assim e assim. E se você sabe da gravidade, da fidelidade, do temor, da intimidade, comunhão daquela pessoa com Deus, a seriedade com que vive, quando ela fala, você treme.
Porque a palavra vem com poder. Ela toca na nossa vida e causa um impacto grande. E parece que nós nos movemos do chão. E somos agradecidos a Deus, porque Deus nos advertiu. Deus nos avisou. Quem tem um Eliseu próximo, dê glória a Deus. Você não vai viver no escuro. Você sempre vai ter orientação de Deus. Mas é preciso que tenha um Eliseu próximo de você. Alguém íntimo de Deus. Alguém que tenha credibilidade. Alguém que fale somente o que Deus ordena. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, olha, agora eu vou profetizar na sua vida e eu vou dizer a você e começar a falar uma porção de coisa sem que Deus tenha me autorizado. Isso é te enganar, é te manipular, é fazer você errar e é perder também a minha salvação diante de Deus, porque eu estou usando o nome de Deus para fazer um trabalho de mentira, o engano. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso hoje em dia. Eu fico admirado como é que as pessoas profetizam com tanta facilidade. E quando a gente olha a vida não é recomendável. O comportamento não é recomendável. Os relacionamentos que tem não são agradáveis. Como é que pode receber uma mensagem de Deus para uma outra pessoa? Não. A palavra de Deus não dá base para isso. Então isto é mercantilismo com as coisas de Deus. Usar o nome de Deus para vantagens próprias. E outra coisa, as pessoas só vão dizer no sentido de profetizar só coisas boas para a sua vida. E às vezes não é disso que você precisa. Às vezes você precisa de uma correção. Às vezes você precisa de que Deus recalcule a rota para a sua vida porque você saiu do caminho. Você precisa voltar. E precisa ter alguém fiel a Deus para te dizer a verdade com temor. E aí sim, nós vamos ser reconduzidos ao caminho, à presença de Deus e vamos ser fiel ao Senhor. Ele será na nossa vida. Então, como eu disse aqui, olha, a felicidade do rei de Israel é que tinha lá o profeta Eliseu, que no caso assumia a função de conselheiro. Por quê? Porque Deus revelava para Eliseu e Eliseu dizia para o rei. Por que Deus não revelava diretamente ao rei? Certamente porque aquele rei não tinha aquele nível de comunhão e intimidade com Deus. Então Deus encontrou em quem? Em Eliseu. Só que Eliseu não era aquele tipo de pessoa que disse, não, Deus revelou para mim, eu não vou contar nada para o rei, eu vou ficar só comigo. O rei quiser, e ele vai pedir a Deus. Não. Eliseu entendeu que era a nação que estava correndo perigo. Não era só a vida dele. O exército inimigo veio primeiro buscar a vida de Eliseu. Nós vamos tirar Eliseu da nossa frente. Tirou Eliseu, tudo que nós planejamos, o rei de Israel não vai mais saber. Não sabendo, nós vamos armar os nossos acampamentos e vamos chegar lá de noite. Quando ele acordar pela manhã, ele será surpreendido e nós tomamos o povo e tomamos a terra. Por isso que eles queriam tirar Eliseu da frente. Eliseu era o impedimento. O homem de Deus sempre será um impedimento para que os planos arquitetados pelo maligno se concretizem na nossa vida. Você sabe que o diabo faz planos para a nossa vida? Só que nenhum deles se concretizam, porque Deus se intervém e os planos do inimigo caem por terra. Deus nos sustenta, nos livra e nos defende. Ele defendeu aqui Eliseu. Geazi poderia, nessa experiência, ter aprendido. Poderia, mas não aprendeu, infelizmente. Teve tudo para aprender, mas nem assim aprendeu. Da mesma maneira, em nosso meio, há muitos irmãos nossos que têm muito para aprender da parte de Deus através daqueles que são instrumentos de Deus,
sinceros, prudentes, fiéis, verdadeiros, leais e tementes a Deus, mas não aprende. Continua naquela vida dúbia, naquela vida de engano, naquela vida somente de aparência, e depois reclama que não recebe bênçãos de Deus. Ora, não recebe porque não faz por onde, não agrada a Deus, não ama a Deus, não serve a Deus, não é fiel a Deus e, portanto, não tem direito à bênção de Deus. Deus dá a bênção para quem lhe é fiel, sincero, prudente e treme diante da sua palavra. A esses Deus coroa de benefício. Deus ajuda, Deus livra. Então, este exemplo de Eliseu, ele é muito lindo. Nós não podemos deixar escapar isto. E como eu disse momentos atrás, feliz é o homem ou a mulher que tem diante de si, como amigo, como relacionamento, como próximo de si, seja na sua família, na sua vizinhança, na congregação onde você serve, que tem ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém de credibilidade, alguém sincero, alguém que você vê a vida e você glorifica a Deus só pela maneira como a pessoa vive. E quando abre a boca, você não vê com muita conversa. Pode falar até pouco, mas as poucas palavras que diz, escreva. Elas acontecerão. Então, nós aprendemos isso com Eliseu aqui. Se você está preocupado por alguma coisa que está acontecendo, algum boato que você ouviu falar, ouviu dizer, e você está envolvido nesta conversa, mantenha a tua comunhão com Deus. Se você for firme e fiel diante de Deus, Deus te guardará. Deus enviará anjos poderosos para te livrar. Porque a palavra de Deus diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas é preciso que você tenha na direção vertical uma intimidade, um relacionamento profundo, uma espiritualidade firme diante de Deus, que o seu espírito seja ligado ao Espírito de Deus, Deus vai te revelar e te mostrar tudo. Você vai ouvir a voz de Deus, não pelo ouvido, você vai ouvir no coração, lá no seu espírito, lá no interior. Parece que está falando aqui dentro. É uma coisa, é uma experiência muito boa, muito gloriosa. Quem está falando, parece que está falando aqui dentro, está falando aqui dentro. Porque Ele mora dentro de nós. A voz de Deus você não vai ouvir de fora para dentro. Porque Ele mora lá dentro. Então você vai ouvir lá dentro. É a voz de Deus, é assim. Então, aqui está mais um caminho brilhante para nós observarmos e seguirmos. E uma advertência. Se você tem um conselheiro que não serve a Deus, ele não tem conselhos para te dar. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Busque conselheiros que te levem para mais perto de Deus, não aqueles que vão te afastar de Deus e vão destruir a tua família. Cuidado, muito cuidado. Os dias são difíceis, são perigosos. E depois que começar a ter prejuízos, eles às vezes podem ser irreparáveis. Enquanto ainda pode reverter a situação, abra mão. Procura um servo de Deus, uma serva de Deus. Viva à luz da palavra de Deus. Mantenha uma vida constante de oração. Consagra a tua vida a Deus. Ele é poderoso para falar no teu coração. E você vai ser bem-sucedido. Esta é a orientação de Deus para mim e para você. Eu disse que governantes sérios, eles colocam como conselheiros homens de Deus.
Quantos governantes de nações prósperas no mundo tiveram como conselheiros homens de Deus? Somente um homem de Deus que viveu neste século passado, o princípio deste, para você ver, depois os outros você consulte. Billy Graham, ele foi conselheiro de 5 presidentes dos Estados Unidos. Por que ele chegou a ser conselheiro de 5 presidentes? Ele era um homem íntegro, sincero, fiel, temente a Deus, não vivia com conversa, não vivia com brincadeira, com engano, mas era temente a Deus, era sério e falou a verdade. Ele já descansa com o Senhor, mas a sua vida continua a falar. Os seus escritos continuam aí. E pesquise outros, e você vai encontrar outros que estiveram na vanguarda de governantes como servo de Deus, e aquela vida, aquele governante e a nação dele foi poupada de prejuízos. Porque Deus fala com quem é servo dele. Que eu e você possamos estar nesta condição de servo para, por misericórdia e bondade de Deus, ouvir ele falar conosco. Ele fala. Deus não se cala. Deus tem prazer de falar. Nós é que não temos prazer de ouvir. Mas Deus tem prazer de falar conosco. E quando a voz de Deus bradar no nosso interior, aparelhemos os nossos passos, porque por ali virá a nossa vitória. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã